cuidar porque eu presto conta. Ok. Irmãs, vamos orar. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui, ó Deus, na tua casa, de oração, Senhor. Ó Deus, que hoje, Senhor, nesse momento, possamos compartilhar a tua palavra, aprender mais da tua palavra, acerca do que é a tua palavra. Nos ensina, nos orienta, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Nesse momento, aproveitando também para interceder pela vida da irmã Luz, que o Senhor esteja com ela, Senhor, restaurando a saúde física, Senhor, seja o que for que esteja afetando, Senhor, que o Senhor entre com providência na vida delas. Amém. Abençoa a nossa irmã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aí, Vazal, sabe? Seja bem-vinda. É porque foi. Bom, nós estamos iniciando hoje um novo ciclo de estudo. O ciclo de estudos do trimestre passado foram 13 lições baseadas em quem? No Evangelho de Lucas. E no finalzinho estamos uma sobrevoada em Atos, que também foi seguido por Lucas, né? Então nós estudamos o Evangelho de Lucas, 2 capítulos por domingo. Tivemos uma compreensão maior, uma visão maior, mais profunda, detalhada acerca do ministério de Jesus. O que foi que Lucas escreveu, registrou, pesquisou, foi conversar, foi examinar, né? Para poder fazer um relato acerca de Jesus e seu ministério. Agora vamos iniciar um novo ciclo. Esse novo ciclo hoje é o estudo 1. Nós vamos estudar sobre as doutrinas que são as razões da nossa fé cristã. Quais são essas doutrinas? Cada domingo é uma razão da nossa fé. Primeiro domingo, que é hoje, primeira lição, as Escrituras Sagradas. Seja bem-vindo. Amém. Então, hoje a primeira lição, esse primeiro estudo, o que são as Escrituras Sagradas. O que é isso aqui? O que é a Bíblia? Né? O que é a Bíblia? Porque nós estudamos, nós temos um conhecimento que é livro. Para a humanidade, isso aqui é um livro. Podemos até, alguns até entendem que é um livro que tem vários livros. E o que é um livro para a humanidade? Alguém parou, pesquisou, alguém, né, uma comissão, um grupo, parou, sentou, pesquisou, imaginou, teve uma inspiração, colocou no papel, fez uma revisão, levou para publicar, publicou, botou na livraria, botou na internet, virou livro digital também, vendeu um livro. Esse aqui é um livro igual a esses. É por isso que estamos estudando sobre ele. Porque ele tem algo especial. Muito especial. São os fundamentos da nossa fé, da vida cristã. Então não é apenas um livro. Como diz o outro, é um livro. E foi escrito de uma forma totalmente diferente para o padrão da humanidade. Cerca de 40 pessoas, no mínimo, escreveram. Durante cerca de 1.600 anos, entre o primeiro escritor e o último. Viveram em lugares diferentes. Lugares diferentes. Um escreveu no deserto. Que lugar para se escrever, né? E escreveu logo 5 livros. Em pleno deserto. 5 livros. Outro estava na Babilônia. Vamos entrando. Esse foi o seu desejo. Outro estava na Babilônia, como Ezequiel. No meio daqueles que foram levados cativos. Ezequiel. Daniel. Estava na Babilônia. Preso. Cativo. Outros escreveram dentro do palácio. Pelo menos parte do que escreveu. Como Isaías.
Foi assim que ele escreveu. E Paulo escreveu como a carta aos Efésios? Escreveu como? Aos Filipenses, a Filemon, aos Colossenses, preso em Roma. São as situações diversas. São as situações diversas. Enquanto Ezequiel escreveu no cativeiro, lá na Babilônia, Jeremias escreveu nos estrombos, na cidade destruída de Jerusalém, pelos próprios babilônicos. Ele teve a opção de ir unificar. O rei disse, o rei babilônico deu esse direito a ele, em honra a ele. Ele preferiu ficar. Por isso que ele escreveu Lamentações, onde ele viu toda aquela destruição. Eu prefiro lembrar das coisas que me trazem esperança, que está só olhando para isso aqui. Então, cada um escreveu dentro de um contexto, em um lugar diferente, vivendo situações diferentes, culturas diferentes. Assim foram escritas as Escrituras Sagradas. E chegou aqui agora, na cadeira de felicidade, para examinar e saber o que Deus quer dizer para ela. Vamos tentar entender algumas coisas. A revista nos colocou alguns pontos e eu coloquei mais alguns pontos para a gente examinar. Se a gente fosse falar aqui sobre Bíblia, toda a história, como foi construída, constituída, nós queríamos que fica aqui vários domingos. Então, tentei sintetizar em 4 pontos para a gente ver algo que às vezes a gente não ouve no dia a dia, né? Ou há algo que ouve, mas vamos acrescentar alguma coisa a mais. Então, o que são as Escrituras Sagradas? Quem está aí com 2 Pedro, 2 carta de Pedro 1, versículos 20 e 21. Alguém pegou aí? Eu estou aqui. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha o que Pedro está dizendo. Olha o que Pedro está dizendo. Nenhuma profecia da Escritura é de propriedade exclusiva de ninguém. Porque ela não foi produzida por vontade de homem. Mas os homens que Deus usou foram inspirados por quem? Por Deus, pelo Espírito Santo. Então, Pedro está fazendo um resumo disso aqui que a gente vai ver. O que é a palavra de Deus? É a revelação. A revelação do quê? A revelação do quê? De tudo aquilo que Deus quis revelar para vocês. Daquilo que Deus quis revelar para todos nós. Daquilo que Ele considerou necessário e suficiente para que nós o conheçamos. Para que nós conheçamos o seu propósito. Então, a palavra de Deus é revelação. Trouxe clareza. Trouxe conhecimento. E quem trouxe esse conhecimento? Deus. Por isso que não é de propriedade exclusiva de ninguém o que Deus revelou. Porque é de Deus. O máximo que eu tenho acesso é ter conhecimento. É agora eu saber, é eu perceber o que ele está dizendo. Isso não é propriedade minha, é dele. A palavra é dele. A revelação é dele. Ah, eu sou um autoconhecedor de Deus. Ele está fazendo o que com esse conhecimento? Porque ele revela para que isso produza vida. E na nossa vida influencia outras vidas. Então a palavra de Deus é a revelação de Deus. É aquilo que ele julgou necessário, suficiente, dentro das nossas limitações humanas. Dentro das nossas limitações humanas. O que isso quer dizer? Que o que ele julgou necessário e suficiente para eu saber as coisas eternas, espirituais, ele revelou. O que passa disso está fora da minha capacidade humana. Está fora das minhas limitações. Eu tenho conhecimento daquilo que ele julgou por Deus onisciente, onipresente, onipotente.
ser humano. E eu tenho minhas limitações. Ele é Deus, é ilimitado. Então a revelação, a palavra de Deus, é a revelação daquilo que Deus quis nos revelar e que julgou necessário e suficiente dentro das nossas limitações. Mas Deus usou homens e foi escrito em aramaico, em hebraico, em grego, linguagem humana. Isso. Deus usou a linguagem humana, as limitações humanas para falar com nós, seres humanos. Ele se ajustou ao que somos como humanos, dentro das nossas limitações, criaturas humanas, para nos comunicar a sua palavra, nos comunicar o que ele queria falar. Então, a palavra de Deus é essa revelação de Deus para nós, criaturas humanas, criados por ele, dentro das nossas limitações, mas o que é necessário e suficiente, o que ele quis foi escravado. Então, o que é a palavra de Deus? É todo o registro de Deus que ele quis mostrar ao mundo. E que é suficiente, Márcia, para você. Para você conhecer, para você confiar, para você ter fé nele. Para você saber por que ele te criou, para o que ele te criou e para onde ele quer te levar eternamente. Amém. Hein? As escrituras sagradas foram escritas pelo próprio Deus. Esse é o verdadeiro autor. Livro de Jeremias, livro de Isaías, Evangelho de Lucas. Mas quem está por trás de cada livro, de cada carta que está na palavra? O mesmo autor, o Senhor, que pelo Espírito Santo foi quem determinou o que deveria ser escrito. Quem quiser que eu ouvir o que dizer, ouviu do Senhor, escreve, filho. Escreve as palavras que eu vou te dizer. É assim. Essa foi Escrituras Sagradas. Só tem um autor. Deus usou intermediários, interlocutores para poder traduzir para a nossa limitação humana, usando a linguagem humana, a experiência humana para falar de coisas espirituais e de coisas eternas. Mas o autor é ele. Sempre foi ele. Não há outro autor diferente. Mas ele usou homens inspirados. Homens inspirados. Cerca de 40 homens, mais ou menos, ao longo de 1.600 homens, 1.600 anos, como a gente falou. Agora, o que é inspirado? Inspirado é uma palavra latina, que significa, anotei aqui, soprar. Soprado, foi soprado, foi insuflado, igual você soprar um balão. E ele se enche de ar. E aquela bexiga emborrachada tem aquele volume. O Espírito Santo insuflou homens, soprou homens, e se encheram do que Deus queria que ele falasse. E quando ele escreveu, o que saiu de dentro foi aquilo que Deus tinha dado a ele. Isso é inspirado. Por quem? Pelo Espírito Santo. Então as Escrituras Sagradas foram escritas por um autor só, Deus, que usou homens inspirados pelo Espírito Santo, que usou a linguagem humana, a experiência humana para falar de coisas divinas, de coisas espirituais, de coisas eternas, de coisas grandiosas e majestosas, dentro das limitações humanas. Porque quando a gente diz que Deus é eterno, como a gente compreende uma eternidade se nós somos limitados? Como entender a eternidade? Por mais que a gente diga, não entender, eu sei. Mas a gente só vai entender a eternidade quando a gente estiver na eternidade. Amém, Senhor. Algo que nunca tem fim. Algo que nunca tem fim. Então, mas dentro das nossas limitações humanas, Deus resistiu isso, usando a nossa linguagem. E o que é que as Escrituras sagradas transmitem? A mensagem do Senhor. Aquilo que Deus queria. Bom dia a todos. Bom dia. Mandou avisar Vera, Gel,
as escrituras sagradas contêm o quê? A mensagem que Deus queria que irmã Ana tomasse conhecimento. Que mensagem foi essa? O seu propósito. Por isso que temos que, quando ler a Bíblia, buscar qual é a linha mestra que está conduzindo a Bíblia. Há algo que começa cá na sua origem. Há algo que vai ser alcançado cá no final. Por quê? Estão registradas experiências humanas com Deus. Estão registradas ações de Deus nas experiências humanas. Está registrado Deus no meio dos seres humanos. Jesus foi o quê? E andou entre nós e viu sua glória, cheio de graça e verdade. Mas o que é que guerras para cá, guerras para lá, cativeiro, libertação, cura, ressurreição, profeta daqui, profeta de lá, abre mar vermelho, ressuscita quem já estava enterrado. O que significa tudo isso? Em tudo isso há uma mensagem de Deus caminhando no meio dos acontecimentos da humanidade. E que Deus planejou aqui e vai cumprir. Amém. Independente do que ele queira fazer ou deixe de fazer. Embora ele acredite ou não acredite. Deus vai cumprir o seu propósito. Então precisamos entender qual é a mensagem que está dentro das Escrituras Sagradas. Então, o que são as Escrituras Sagradas? A palavra de Deus, escrita pelo próprio Deus, o único autor, que usou homens inspirados por ele, insuflados por ele, pelo Espírito Santo, e que isso foi o que? Transmitindo a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Mas temos aqui alguns aspectos da Escritura que precisamos entender. Nós estamos estudando hoje sobre as Escrituras Sagradas. Depois, em cada domingo, nós vamos estudar temas específicos das Escrituras Sagradas. Então, nós vamos descer mais a fundo em algumas coisas. Uma delas é a educação cristã. Como ensinar a Bíblia? Nós vamos ter um domingo sobre como ensinar a Bíblia. Então, vamos deixar para esses temas que eu vi que está lá, para o domingo apropriado. Tá bom, irmão? Salmo 19:1. Eu acho que eu não passei isso para ninguém, não. Viu? Esse aqui é pegadinha. Mas quem puder abrir, abre aí. Os céus manifestam a glória de Deus, ultimamente anunciaram as suas Eita, vai repetir de novo. Mais Os alto. céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Aspectos das Escrituras Sagradas. Primeiro, Deus se revelando. Você já falou, falei, mas as Escrituras Sagradas não foi a única forma de Deus se revelar. Aí a gente está lendo aí o salmista dizendo que a criação manifesta a glória de Deus, manifesta a sua existência, manifesta o seu poder, manifesta que há um Deus. Então a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é também Deus se revelando. Deus atuante, Deus atuando no nosso meio. Deus atuando, levantando Moisés. Tu vai agora libertar meu povo. Mas, eles estão clamando. Eu estou levantando você para ir lá libertar meu povo. E eu vou estar com você. Ah, mas o faraó, eu estou com você. Eu estarei com você. Me obedeça. Eu estarei com você em todos os momentos. Deus no meio. E a gente sabe a história que vai acontecer. Ah, a gente vai atravessar o deserto. Eu estarei convosco. Botarei uma nuvem para proteger do sol. Botarei uma coluna de fogo para poder aquecer vocês. As suas sandálias não vão se estragar. As roupas não vão se estragar. Eu estarei com vocês em toda a trajetória do deserto. O Senhor no meio. O Senhor no meio. Eu te alimentarei. Eu te sustentarei. Eu te protegerei. Deus no meio do povo, e as Escrituras registram essa revelação de Deus, Deus atuante. O que é que a de Jericó, não, a Raabe, o que é que Raabe disse aos dois espias? O povo está com medo.
O povo está tremendo, o povo está em pânico. Por quê? Porque o Deus de vocês é Deus no céu e Deus na terra. É diferente dos nossos deuses, que a gente carrega para cima e para baixo. Ele não, ele atua no meio de vocês. Então a Bíblia revela que tem um Deus atuante. A Bíblia tem unidade nas Escrituras. Unidade. Tudo que foi registrado, são 66 livros no cânon bíblico. 66 livros que foram considerados, porque eles tinham a mesma mensagem desde Gênesis até Apocalipse. A mesma mensagem. Autores diferentes, em lugares diferentes, em momentos diferentes, vivendo situações diferentes, mas que receberam a inspiração, o sopro do Espírito Santo, foram insuflados pelo Espírito Santo, pelo mesmo Espírito Santo, pelo mesmo autor, para escrever naquele momento acerca do que Deus estava falando naquele momento, para aquela situação, mas que tudo coopera para que o propósito de Deus se cumpra. Tudo amarradinho. Tudo amarradinho. Então, é uma das coisas que dá credibilidade à Bíblia, às Escrituras Sagradas. Essa unidade. Você percebe o propósito de Deus lá em Gênesis. Vai percorrendo todo o processo, todos os livros. Quando chega em Apocalipse, a mesma mensagem se cumprindo. E Paulo diz, o mistério que foi revelado, esteve oculto desde a eternidade. Deus agora revelou em Jesus. Aí vai mostrar que tudo estava se cumprindo desde a eternidade. E foi se cumprindo passo a passo na história. E chegou em Jesus. E chegou em vocês, igreja do Senhor. Então há um propósito que torna a Bíblia uma mensagem única. Independente de quem está escrevendo, do que estava vivendo, aonde estava vivendo, que experiência estava passando. A Bíblia tem a inerrância. Aí vai para o teólogo. A inerrância teológica. O que é isso? Não tem erros na sua teologia. Não tem erros na sua mensagem. Por quê? Porque há alguns conflitos de linguagem. Se eu disser aqui, vamos embora? Bora. Todo mundo entendeu, né? Simbora? Bora. Entendeu? Vamos? E isso afeta a mensagem. Vamos? Importante, entendeu? Vamos? Importante que a informação foi passada. Ainda tem outra, eu vou chegando. Olha, vou chegando. Eu não entendi isso quando era criança. Vou chegando. Mas está saindo. Vou chegando. Vou chegando. Tá saindo. Entendeu? Apesar dessas distorções de linguagem dentro da cultura de cada um, mas a mensagem é a mesma. Todos estão entendendo. Todos estão entendendo. Há conflitos em, às vezes, Felicidade foi ali, lá na quadra, olhou, viu o que aconteceu e voltou aqui. Pingo já vinha pelo outro lado, passou, viu. Mas cada uma viu um detalhe e ficou mais fixo aquele detalhe na sua cabeça. E aí o que acontece? Na hora que a gente vai ver os dois relatos, pode haver algum conflito, porque depende de que lado cada um viu, depende da emoção que estava na hora, depende de uma série de fatos. Né? Esse dia a gente está estudando, foi quarta-feira lá, Lucas, e a gente estudou aqui, mas alguém chamou a atenção. O centurião, que queria que Jesus orasse para o seu servo para curar, quando você vai em Lucas, Lucas diz o quê? Que o centurião enviou alguns anciãos da cidade para pedir a Jesus que orasse para o seu servo e o curasse. Mas quando você vai, não sei se é em Mateus, é em João, ele já diz o seguinte, que o centurião foi. E aí, a mensagem continua, não alterou em nada. E qual é a história verdadeira? Bom, não sabemos como Mateus resistiu, porque foi no início do ministério de Jesus. Mateus ainda estava chegando. Era um dos últimos que foram chamados. Já Lucas escreveu anos depois. E saiu cuidadosamente descobrindo os detalhes. Aí quando você vai para a história, o relato de Lucas é o mais sério. Por quê? Era um centurião, dirigia, comandava 100 soldados. Aquela cidade não era grande. Ele não estava em Jerusalém. Ali não era uma cidade grande.
Já imaginou se o Leão chegar e teria que ir com seus soldados? Ele não ia estar sozinho no meio de uma cidade que se opunha a ele. Que ele era a autoridade. A autoridade romana, né? Ele ia atrapalhar o seu comando diante de Roma. Como é que ele vai sozinho? Se expondo. Ele está expondo Roma. E como é que ele que estava tendo tanta respeito por Jesus, já imaginou Jesus lá no meio dos seus discípulos, ele multidão, chega a 100 soldados por centurião? Que impacto não seria? Então ele mandou os anciãos. Então é a história mais completa, porque ele nunca examinou minuciosamente. Mateus estava chegando, foi um pouco na emoção nessa hora. Eu acho que ele foi, não sei se ele foi. Tirou a mensagem é a mesma. A mensagem chegou aqui, o centurião romano pediu a Jesus: eu tenho autoridade, meu soldado não obedece. Você tem autoridade no mundo espiritual. Eu sei que se o Senhor disser que você vai ser curado, ele será curado. Eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. O que é que Jesus disse? Nunca vi tamanha fé em Israel. Que A essência da mensagem teológica é o poder de Jesus. e alguém se rendendo a ele. É o poder de Jesus e um homem que tinha autoridade durante toda a cidade. Ele era autoridade ali, autoridade romana. Tá? Melhorou. Vamos lá. Pronto. Então, inerrância. Não há conflito teológico. A verdade que o Senhor queria passar, passou. Independente do que a gente falou da linguagem humana, das nossas limitações humanas. Isso não foi impedimento para que a mensagem de Deus passasse. A Bíblia tem autoridade e suficiência. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam. Então a Bíblia tem autoridade porque quem é o autor? Deus. E ela é suficiente porque tem a mensagem de Deus que nos revelou que é necessário e suficiente para termos conhecimento do mundo espiritual, da sua vontade, dele mesmo, para as nossas vidas. Então ela tem autoridade e suficiência, ela é completa. Ela é completa. Interessante como a Bíblia confirma a própria Bíblia. Quando você vai pegar Jesus, o que é que ele diz? Examinar as Escrituras. Em outro trecho ele diz: de mim falou Moisés, na lei de Moisés. 5 livros. Se você procurar, Jesus está nos 5 livros do Pentateuco. Infelizmente a gente lê o Pentateuco naquela se lê a Bíblia toda e acaba sem entender o que é que está escrito ali, principalmente quando chega em Levítico, Deuteronômio, aí vira aquele embaraço. Jesus está em tudo. Jesus está em tudo. Só que havia, a gente lê de acordo com a realidade da época, o contexto da época que a gente vai ver aqui. A lei de Moisés de mim testifica, os profetas de mim testificam, os salmos de mim testificam. São Israel o quê? Conferiram praticamente todo o Velho Testamento. Eles testificam de mim, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Então Jesus testificando, reconhecendo a autoridade e a suficiência da palavra. Amém? 2 Timóteo 3, 14 e 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Amém. Nós estamos vendo aqui 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, discípulo de Paulo. Timóteo, nesse momento, o mais provável é que ele esteja pastoreando a igreja em Éfeso. Paulo está preso em Roma, a sua segunda prisão em Roma. Alguém leu esse João 5,39? Leu.
excelente leitor da Bíblia. Amém. Ele lê muito mais do que eu e tem interesse em ler e estudar. Então eu acho que esse jeito até de ensinar quando é criança faz a Tem diferença. que ir casando. É muito bom de Bíblia meu. Glória a Deus por isso. E é um servo. Tem 13 anos. Amém. Então Paulo está dizendo a Timóteo o quê? Permanece naquilo que aprendeste. Não se afaste das verdades que você aprendeu nas Escrituras. Isso vale para nós hoje. Estamos estudando sobre as Escrituras, base da nossa fé, base da vida cristã. Permaneça. Por quê? Porque podemos nos desviar com facilidade. Se não estivermos prestando atenção, se não examinar, está lá outro texto, examinar. Cuidado. Está isso mesmo. O que está dizendo isso? Não, não é aqui não. Não, aqui está dizendo o contrário do que você falou. Por que você está dizendo que isso é falar? Então temos que examinar o que é permanecer. Permanecer é isso. Minha fonte é aqui. Alguém me disse uma coisa, não, deixa eu conferir aqui. Ah, tá bom, beleza. Então permanecer. Ah, mas tá do jeito que eu quero. Ah, mas a Bíblia diz que vai ser assim. Então eu te creio. Permanece naquilo que aprendeste. Quem te ensinou? Sabendo de quem você aprendeu. Quem ele aprendeu? Sabendo quem te ensinou, ou seja, quem tinha capacidade, autoridade, instrução, também era instruída na Escritura para poder ensinar a Escritura a ele. Você recebeu de fonte genuína, de gente que tinha compromisso com a palavra. Quem foi que ensinou a palavra? Quem está ensinando a palavra para alguém que eu conheço, que eu sei que se converteu aqui da igreja? Está na direção certa? Está conhecendo a palavra? Então, quem ensinou, quem me ensina, quem está ensinando alguém, tem autoridade para estar ensinando, tem conhecimento, tem compromisso com a palavra, porque isso vai determinar a sequência da vida cristã daquela pessoa. E determina a nossa. Ela irá te fazer sábio. Sábio, o que é sábio? Ter o conhecimento e saber praticar o conhecimento. Porque só ter o conhecimento não resolve nada. É bom, mas não resolve. Sabedoria, ter conhecimento e saber usar esse conhecimento. Né? Por quê? Porque a Escritura é divinamente inspirada. Paulo está dizendo a Timóteo aqui perdido lá. Deus que escreveu Timóteo. Deus que inspirou homens, Deus que encheu o homem da sua sabedoria, e esse homem traduziu na linguagem humana as mensagens do Senhor. As Escrituras fazem o quê? Ensinam, transmitem o conhecimento. Que conhecimento? A verdade do Senhor. Transmite a instrução que o autor quer que todos nós recebamos. Então ela ensina Timóteo. Timóteo, a palavra de Deus, as Escrituras repreendem. Por isso permaneça nela. Que na hora que você estiver caminhando de uma forma errada, que você for na palavra, a palavra vai te dizer, você está no caminho errado. Ela vai te confrontar. Ela vai te repreender. Ela vai te exortar. Epa! O caminho certo é aqui, meu irmão. É aqui. É mesmo, você me perdoa. Então ela repreende. É ela que nos corrige. É ela que nos corrige. O que é corrigir? Consertar. Porque uma coisa eu percebi que eu estou no caminho errado. A outra coisa, enquanto eu estava no caminho errado, eu fiz alguma bobagem. Eu tenho que corrigir. Pedir perdão a quem eu ofendi. Restituir a quem eu defraudei. Então ela corrige para que eu seja restaurado. Ela instrui em justiça. O que é instruir em justiça? Eu vou ser arraigado, edificado na palavra. Ela vai me capacitar ao vento bater. E eu não vou cair. Porque a verdade é verdadeira. O conhecimento que vem do Senhor, que Ele sabe que é necessário para mim, vai estar em mim. Então ela me instrui. E o que é que ela vai me fazer? Uma pessoa instruída. Instruída e preparada para toda a boa obra de Deus. A
Aí eu estou pronto para a obra de Deus. Arraigado, permanecendo, sendo instruído, sendo corrigido, sendo repreendido. Mas por quê? Porque eu aceito o ensino, eu aceito a repreensão, eu aceito a correção, eu aceito a instrução e eu decido permanecer na palavra do Senhor. Agora eu estou perfeitamente maduro. Eu vou amadurecendo por estar permanecendo na palavra, seguindo isso aqui. Eu estou maduro para a obra do Senhor. Agora sim, você está preparado para liderar, para ensinar, para discipular, para pastorear, para ser usado por Deus. A revista falou isso, então eu tive que colocar. Exegese e hermenêutica. Vamos ver na prática? Alguém abre aí Lucas 5, 27 a 32. Lucas 5, 27 a 32. Depois disto, saiu e viu um publicano, é isso mesmo? Isso. Publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondeu e disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Bem, o que é exegese? É extrair a história original. Qual é a história original aqui? Jesus chamando Levi, Mateus, para ser discípulo. E houve a chamada. Onde é que Mateus estava, Levi? Vamos chamar Mateus logo. Onde é que Mateus estava? Trabalhando. Ele era o quê? Coletor de impostos, chamado lá um publicano. Então ele cobrava imposto do seu próprio povo. E ele estava onde? No local de trabalho, na coletoria. Hoje a gente chama de inspetoria da fazenda, secretaria da fazenda, e por aí vai. Então ele estava trabalhando. E Jesus passa e vem, me acompanha. O que é que ele fez? Baixou a grade e fechou tudo, Tiago. E seguiu Jesus. E seguiu Jesus. E o que é que aqui diz mais na história? O que é que está mais relatado aqui por Lucas? Que ele chamou quem? Jesus para jantar na sua casa. Mas quem foi junto com ele? Quem estava lá esperando? Era só Mateus? Chamou os outros publicanos que trabalhavam com ele naquela cidade. Então Jesus chega e vai estar junto com Mateus, na casa de Mateus, cercado de publicanos. E os discípulos dele, os primeiros, já tinham sido chamados, com ele. Esse é o cenário. Aí quem é que chega? Os fariseus. Quem são os fariseus? A parte dominante do judaísmo. O judaísmo era fariseus, principalmente fariseus e saduceus. Os fariseus era a maior quantidade. Era um grupo maior, porque os saduceus era a elite, né? Era a elite. E os fariseus eram quem não era da elite. Mas tinha a questão também de que ele nos criou de um jeito, por exemplo, o saduceu não cria na ressurreição, o fariseu cria. Então, quem está aqui são os fariseus. E os fariseus estão curiosos com a fama de Jesus crescendo, ouvindo coisas. E aí começaram a seguir Jesus por onde ele passava, para examinar, para descobrir. E eles estavam aqui. E aqui começaram a fazer o quê? Oxe, ele come e bebe com publicanos e pecadores. E eles estavam murmurando a quem? Contra os discípulos de Jesus. E o que é que Jesus respondeu? Jesus ouviu o pensamento. Isso. E Jesus respondeu o quê? Não precisa de médicos e sãos. Quem são sãos? Os que se acham que é. Os que se acham sãos. Quem precisa são os doentes. E eu vim para os doentes. Isso aqui é exegese. Isso aqui é você extrair a história. Você entender o que aconteceu. Você entender o que Jesus falou. Você entender o que estava no ambiente. Por que Jesus falou isso e para quem ele falou isso? Por quê? Isso é entender a
qual for o texto, seja qual for a história que está na Bíblia, primeiro entender e qual foi a mensagem para aquela época e o que essa mensagem hoje significa para mim, para vocês, para a igreja do Senhor. Achei graça, tem um texto, não sei se é Números, um capítulo, 2, que Deus orienta como será a posição do tabernáculo. Ó, aqui é o tabernáculo, aqui é o Santo dos Santos, aqui é o tabernáculo, aqui é a entrada, vai de conta que é o tabernáculo. Mas Deus dizendo no deserto que quando o tabernáculo eles pararem, está caminhando, parou, pronto, vai ficar ali alguns dias, às vezes até 2, 3 meses. Pronto. Tribo tal, tribo fica aqui, tribo fica aqui, outra tribo fica aqui, e essas 3 tribos ficam aqui, e a principal é Judá, que fica na frente. Deus organizou como seria o acampamento. Quem está no meio? Quem está no meio das tribos? Tabernáculo, que significa? O que é que Deus quis dizer para eles? Eu quero estar no meio de vocês. O que isso traduz para a gente hoje? Eu quero estar no meio de vocês. O que é que Balaão disse nas suas profecias? Balaão, grande Balaão, né? No meio deles se ouve a voz de uma alarido de um rei. Há um rei poderoso no meio deles. Foi a revelação que ele teve. Deus queria estar no meio do seu povo. Isso é hermenêutica para hoje. Ok? Deu para entender? Pergunta depois. O grupo está lá para a gente perguntar, a gente participar. Então, que conclusões a gente tira hoje? As Escrituras Sagradas são a palavra de Deus. As Escrituras são a palavra de Deus, inspirada e revelada por Ele, contendo a sua mensagem para todos nós, povo de Deus. As Escrituras Sagradas revelam Deus. É suficiente, tem unidade na sua mensagem e não possui erros teológicos e tem autoridade que provém dele, do autor, nosso Deus. As Escrituras Sagradas preparam qualquer um de nós, a pessoa para conhecer a verdade do Senhor. E a verdade, que é o conhecimento, e ser orientado, ser corrigido, ser preparado, para podermos, assim, preparados, fundamentados nessa verdade, poder cooperar em toda a obra do Senhor. E, por fim, os ensinos e as experiências registradas aqui nesse livro, que chamamos de Bíblia, as Escrituras Sagradas, devem ser extraídas e contextualizadas para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Bem, nós vamos ter mais coisas sobre a Escritura, sobre as Escrituras, ao longo dos próximos 12 domingos. Cada domingo é um tema. Todos eles fundamentados Eu vou na palavra. faltar domingo, viu? Vou faltar domingo. Isso. Ela falta aqui, mas presente na gravação, né? Nós gravamos a aula, jogamos no grupo para quem quiser revisar. Ou não veio. Eu já avisei a essa aqui que eu vou mandar para ela. Amém. Vamos ficar em pé, orar. Eu tenho mandado, tem até uma pessoa que eu estou mandando as aulas para lá na roça. Amém. O negócio é esse. Multiplicar a palavra. O objetivo é esse. O dia que ela lê, e se ela tiver curiosidade, eu estou lá ainda para dar ajuda. Alguém me perguntou uma vez, você não ganha dinheiro com isso não. Você vai monetizar. Você pode, né? Botar para monetizar. Não. Isso aí, então você assiste, não interrompe nunca a propaganda. Né? Porque se monetizar, vai interromper. Não é monetizar para irmãos, é só para espalhar a palavra dele. Bem, vamos orar. Vou pedir ao teólogo, Ciel, para poder orar. Amém. Glória a Deus. Deus, no nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor pela oportunidade que nós temos aqui de estarmos neste momento, Deus, estudando a palavra. Palavra essa que o Senhor nos coloca, Deus, para nos instruir, para nos ensinar, para nos capacitar, para nos redigir, para nos corrigir, Deus, nos direcionar. Seja a tua vontade, Senhor. Neste momento nós te agradecemos pela vida do teu servo que está aqui neste
assistindo a palavra. Agradecemos por cada um dos irmãos que vieram, não só nessa classe, mas de mais classes, para conhecer mais de Ti e aprender contigo. Deus, nós pedimos, não só para esse EBD, mas também pedimos, sobretudo, que nós vamos agora assistir, Senhor. Que a gente possa estar diante do Teu Espírito Santo, aberto, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Amém. Senhor, tira todo empecilho, toda dificuldade, toda dispersão do nosso meio. Abençoa também ali, ó Deus, os jovens que estão neste momento no congresso, ó Deus, que essa palavra possa penetrar nos seus corações, sobre os louvores, ministrações, as pregações que estão acontecendo desde a sexta-feira, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que quebre todo laço, todo embaraço, todo empecilho, Senhor, que cada um desses jovens, não só jovens, mas tios, trabalhadores, aqueles que estão aí, ó Deus, cooperando para que esse congresso aconteça, sejam ministrados mediante a Tua palavra, sejam impactados com essa palavra, Deus, que sofra a ação do Teu Espírito Santo. Amém. Que sejam, ó Deus, ganhos para o Teu reino, que possam frutificar essa palavra e proclamar o Teu Evangelho onde quer que esteja. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém. A gente tem o costume aqui de tirar foto, viu?